Bom dia, galerinha. Então, tenhamos uma ótima sexta-feira, né? Então, hoje a gente vai ter, além do conteúdo novo, vamos ter a correção daquela atividade da avaliação mensal, certo? Então, a gente tem que corrigir para poder ver os nossos erros, para quando chegar a bimestral você estar preparado para fazer a avaliação, tá certo? Então não deixe de participar. Lembrando, a participação de vocês representa, além da nota de frequência, também representa a sua nota, a sua presença. Então não deixem de fazer as atividades, tá certo? Outra coisa, é, com relação também as questões de faltas, né? Então evita essas questões de falta, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou no privado ou pelo Google Sala de Aula, certo? Então qualquer dúvida é só me chamar, tá certo? Então hoje vamos começar a nossa correção. Então vamos lá, meu povo. Então a primeira questão, vamos ver aqui, deixa eu passar o slide. Então, nós temos aqui a aula 13, correspondente à de hoje, a origem da vida no planeta Terra, correção da avaliação mensal, das páginas 272 a 285 do livro de vocês, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter os objetivos do estudo, né? Entender a panspermia, todas aquelas teorias que a gente já estava falando. Fora isso, eu aumentei Haldane, Miller, Urey, né? Que foram alguns cientistas também que elaboraram algumas teorias, certo? Então aqui é um resumo dos objetivos do estudo. Então vamos para a primeira questão, porque a gente não pode perder tempo, senão o vídeo fica muito longo. Então, correção referente a 28 de 5 de 2021, quer dizer. Aí a primeira questão. O aglomerado de moléculas orgânicas revestido por uma película de moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, podem ser um dos primeiros passos para o rumo à origem da vida. Chama-se. Aí nesse caso aqui seria coacervados, né? A questão. Por que seria coacervados, né? Porque quando teve aquela teoria de Oparin e Haldane, eles acreditavam que numa terra primitiva, que a terra primitiva, como eu falei, da evolução química, surgiu através da grande explosão Big Bang, que foram várias bolas de fogo arremessada pelo espaço. E uma dessas bolas de fogo era a Terra, né? Como eu falei para vocês, na Terra não tinha vida, porque era um calor intenso. Mas aí átomos, moléculas foram se acumulando, né? Esfriando essa bola de fogo até ela se tornar uma massa líquida, depois uma massa dura e começar também a criar-se os grandes lagos que eu falei, a chamada talassa, né? Então, nesse caso aí, quando surgiu essa talassa, então o que é que aconteceu? Os átomos foram se juntando e foram formando moléculas. As moléculas, elas foram se reorganizando, se agrupando na teoria de Oparin e Haldane, né? E aí surgiu a primeira partícula, né? Junto com essas proteínas e água. Então surgiu a proteína, surgiu a água e a junção desses dois é que deram origem ao primeiro coacervado. Aí depois do coacervado começou a surgir os aminoácidos, esses aminoácidos eles começaram a se reagrupar e aí formou a primeira célula, que era a célula procariótica, né, na qual deu origem seguinte à célula eucariótica, que faz a nossa formação e que tem o DNA. Na célula procariótica só tem somente o RNA, certo? Eu espero que tenha tirado a dúvida com relação a essas questões.
Então, primeiramente, tinha que vir o coacervado e não a formação do aminoácido como está aqui. E nem a formação de micro-organismo, que o organismo só veio depois de coacervado. E a produção de enzima e proteína também só vieram depois da formação da célula. Então, para acontecer tudo isso antes, foi necessário ter os coacervados, que era um ensaio primitivo para a formação dos aminoácidos, tá certo? Então, essa era a resposta. Então, vamos passar para a próxima. Segunda questão, vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui. Aí vamos ler junto com vocês a segunda questão. Nessa segunda questão, ele fala o seguinte: o experimento de Stanley e Miller foi muito importante para os estudos sobre a origem da vida. Que teoria Miller pretendia observar ao montar o seu experimento? Então, para quem assistiu isso aí, lá nos vídeos passados que eu falei, Miller estudou a teoria de quem? De Oparin e Haldane. Por isso que aqui tem que colocar Oparin e Haldane. O que é que Oparin e Haldane falava? Falava da origem da vida sobre a Terra primitiva. Era o assunto que a gente estava falando agora na primeira questão, né? No caso aqui, o aglomerado de átomos se juntou formando moléculas. As primeiras moléculas se juntaram formando os coacervados para depois surgir a primeira célula. E logo em seguida surgiu a célula eucariótica, que deu origem à diversidade genética do nosso planeta. Então, quando ele fala desse estudo de Stanley e Miller, era para comprovar a teoria de Oparin e Haldane, certo? Que falava dessa teoria química sobre a formação do planeta, sobre essa questão primitiva. Já a teoria de Red, ela veio depois, que era aquela teoria chamada biogênese, certo? Que uma vida só nasce através de outra vida pré-existente. E que no caso aí, o experimento foi com pedaços de carne, que era para comprovar a questão da vida. Então, no caso, essa daqui não seria. De Pasteur, ele no caso aqui, comprovou a teoria de Red, né? E Needham e Spallanzani também estavam nessa briga da teoria de abiogênese e biogênese para contribuir para a elucidação da biogênese, né? Então, no caso aí, a única que falava sobre a Terra primitiva era de Oparin e Haldane, tá certo? As outras já são uma teoria um pouco mais moderna, né, que veio depois disso, ok? Então, por isso que a gente assinalaria a teoria de Oparin e Haldane, tá certo? Vamos para a próxima questão. Então, na próxima, nós tínhamos o seguinte. Nós tínhamos o experimento de Urey e Miller, né? Deixa eu apagar aqui. Estou apagando aqui para a gente dar uma lida, né, sobre o assunto. Então, o desenho a seguir representa a forma esquemática do aparelho de Miller. Miller usou em suas experiências em 1953 para testar a produção de aminoácidos a partir de uma mistura de metano, hidrogênio, amônia e água, submetida a descargas elétricas. Por quê? Porque antigamente se dizia que a Terra surgiu de forma de material inanimado, sem vida, que foram moléculas de gases, né? Que foram se reagrupando e formando aquele negócio da teoria química que eu falei para vocês. Aí ele quer o quê? Ele quer quais são as afirmações corretas. Vamos ver por que era 1 e a 2, né? Que no caso aqui está marcado
A1 e A2. Aí, no caso, primeiro, com esta experiência, Miller demonstrou que havia a produção de aminoácidos em condições semelhantes que havia na Terra primitiva. Então, quando Miller foi fazer esse experimento, ele comprovou nesse experimento que com os gases, ativado pelas descargas elétricas, quando ele chegava aqui no recipiente, ele já tinha essas substâncias chamadas aminoácidos, semelhantes aos aminoácidos. Então ele comprovou. Então a Terra, no caso a vida na Terra, poderia ter se originado desses elementos químicos, certo? Então essa daí está correta. A segunda, como a circulação do material por dentro do aparelho está completamente isolada do meio externo, quer dizer, tudo esse líquido que está aqui, que se transforma em vapor, que tem a descarga elétrica e depois ele volta a se tornar líquido passando pelo condensador, ele não tem, no caso aí, alteração com o meio externo, O meio externo não influi. Então aí está certo. Não houve possibilidade de contaminação de outras substâncias, porque aqui era aquecido, matava todos os germes ou os seres que tivesse. Aqui iam os gases, esses gases que eram incluídos eram ativadas as partículas e as partículas se transformavam em aminoácidos. Então essa resposta 2 ela está correta. Agora vamos para a 3. As substâncias resultantes das reações químicas se acumularam em 3 e 4? Não, No caso aí, elas não se acumularam, Então por isso que estaria errada. Com esta experiência, Miller também descobriu a composição química da atmosfera primitiva da Terra. Nesse caso, não. Miller não descobriu a composição química. Ele descobriu que existiam substâncias, mas exatamente a quantidade dessas substâncias ele não conseguiu descobrir, tá certo? Então, por isso que era a alternativa 1 e 2. Quem colocou 2 e 4, 2 e 3, está errado, porque tem uma certa, outra errada, Então tem que ver aí e rever os seus conceitos com relação, Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Vamos passar para a questão 4 agora. Indo para frente, questão 4, deixa eu apagar aqui. Aí ele pede o seguinte, com relação à Terra primitiva, então quem se baseou por esse esquemazinho aqui, acertou, Porque eu dei a imagem e você tinha que se basear, Então, por isso que às vezes um suporte de figura é importante numa avaliação. Então, a gente tem que observar, às vezes, o suporte de figura que o professor passa, Então, vamos ver aqui. Primeiramente, o que é que foi? Foi a formação de coacervados. Tá aqui, ó. Formação de coacervados. Aí depois, o que foi? O aparecimento do processo de fermentação. Lógico, quando se juntou essas proteínas, essa água, para formar o aminoácido, teve que ter a fermentação, certo? Então, no caso aqui, a primeira, depois vinha essa daqui, A1. Então, seria 2, 1. Aí, a próxima seria o aparecimento dos processos de fotossíntese e respiração aeróbia. Por quê? Porque quando se tem fermentação, começa a surgir a respiração, pessoal. Certo? Aí também começou o processo de fotossíntese, que foi se integrando dentro da célula para no futuro formar a segunda célula, que era a eucariótica,
né? Então tinha todo aquele processo que eu passei na aula passada, falando da constituição da célula procariótica e eucariótica. Quem não viu, reveja os vídeos, certo? Aí a quarta, estabelecimento dos equilíbrios entre heterótrofos e autótrofos, quer dizer, se dividiu o reino plantae, que englobou o cloroplasto, ele se tornou o processo da fotossíntese, então era autotrófico, então definiu o reino plantae. O outro que não englobou o cloroplasto, ele seguiu por uma outra vertente, que aí surgiu os heterótrofos, aqueles seres que precisam de um outro ser para poder se alimentar. Então a resposta correta era essa daqui. 2, 1, 3 e 4. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo através do WhatsApp, através da plataforma do Google Sala de Aula, né? Então a gente está aberto aí para vocês se comunicarem. Basta vocês quererem, né? Porque a gente não vai saber se você está com dúvida ou não, mas a gente está aqui para poder tirar as dúvidas de vocês. E a última questão, né, da correção da avaliação mensal, ele fala o seguinte: em certos locais, larvas de mosca criada em arroz cozido são utilizados como isca para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. O que era a teoria da geração espontânea? Tudo nasce aleatoriamente do nada, né? Tu se lembra da caneta que podia se transformar no canguru? Pois é, lá das laranjas podres que surgiu um carneiro, essas eram a teoria da geração espontânea. De matéria inanimada, como uma caneta dessa, que não tem vida, poderia surgir um ser com vida, né? Essa teoria começou a ser refutada. Quando fala refutada, questionada, né? Será que essa teoria é certa ou não, né? Aí no século 17, né? A partir dos estudos de Rede e Pasteur, mostraram que experimentalmente que... o que é que Rede comprovou? O que é que ele quis dizer? E Pasteur também comprovou na teoria de Rede, que todo ser vivo só pode nascer de um outro ser vivo pré-existente. Então, para se ter vida, é necessário vida. Então tem que ter dois seres vivos que tenham um ato sexual. Desse ato sexual se troca um material genético, pode ser do ser humano, o espermatozoide, que vai até o óvulo. E ali forma o zigoto, né? O primeiro ovo, que dali vai constituir um monte de célula. E aí surge a vida. Então a vida ela só pode nascer de uma vida pré-existente, ou a teoria chamada biogênese, certo? Então, meu povo, eu agradeço vocês pela participação, né? Continue assistindo às nossas aulas, né? Se você está assistindo de modo assíncrono, mas assista e nos dê a devolutiva, porque dando a devolutiva eu vou te dar a tua nota de participação, como também a notas de avaliação e a sua presença, certo? Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp e nas redes sociais que eu estou à disposição de vocês, tá certo, meus queridos? Então eu agradeço a presença de cada um, que Deus abençoe vocês, fiquem em casa, se cuidem, usem máscara quando sair, né? Porque a gente tá com esse surto aí viral muito grande ainda, certo? Então, um beijo. Muito obrigado e assistam o próximo vídeo que a gente vai passar agora falando do conteúdo novo, tá certo, meus queridos? Então, tchau, uma boa semana, né? Que Deus abençoe esse final de semana e até semana que vem, tá certo? Então, tudo de bom, meus queridos. Até mais!